Filipenses capítulo 4, verso 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que Deus nos oferece através de Jesus não é um tipo de paz que depende das circunstâncias. Muitas vezes estamos sujeitos a uma má notícia, um acidente, um desentendimento, a morte de alguém que amamos. Tudo isso pode tirar a nossa paz. A paz de Deus é quando nós sabemos quem somos e quando sabemos quem é Deus. Quando Jesus foi confrontado por Pilatos, ele disse: Você não teria nenhum poder sobre mim se do céu não te fosse dado. Jesus estava dizendo: Eu não estou nas suas mãos, Pilatos, eu estou nas mãos de meu Pai. Hoje você pode dizer isso para os seus problemas e para as circunstâncias contrárias que te cercam. Você não está à mercê do destino, a sua vida está no controle de Deus. Mesmo que estivesse sendo acusado pelo governador romano, Jesus estava em paz, pois ele sabia que tudo estava sob o controle do Senhor. É tempo de você se entregar para Cristo e receber essa paz no seu coração. Muitas vezes chegam as aflições e nós ficamos desesperados. Deus quer te dar paz. Para isso, é preciso que você conheça algumas verdades. Você tem que saber que Deus te ama e Ele já provou o seu amor por você quando entregou Jesus para morrer por sua causa. Por isso, mesmo que às vezes a gente não entenda a maneira de Deus agir, podemos confiar na sua vontade, pois a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Antes de falar com Pilatos, Jesus tinha falado com Deus, na sua oração, dizendo: Não seja como eu quero, mas como tu queres. Como é difícil fazer essa oração, mas precisamos confiar em Deus para termos paz nele. Passe a andar com Deus, faça uma entrega pessoal e verdadeira a Ele e confie que o Senhor vai cuidar da sua vida. Eu não sei qual situação tem tirado a sua tranquilidade, mas eu quero orar para que você receba em seu coração a paz de Deus. Se você puder, feche seus olhos e coloque a mão no seu coração. Pai, eu coloco a vida desse irmão e dessa irmã em tuas mãos. Os problemas e as adversidades que ele tem enfrentado têm tirado o seu sono e roubado a sua paz. Mas que nesse momento, através do teu Espírito Santo, ele possa receber o refrigério na sua alma. Que a paz e a esperança que vem do Senhor possam encher o seu coração, lançando fora todo medo, toda angústia e todo sentimento contrário que não provém do Senhor. Traga solução para esses problemas, Senhor, segundo a tua vontade. Supra todas as necessidades dessa família. Restaura os relacionamentos que foram quebrados. Sabemos que o Senhor pode superar as nossas expectativas, pois o Senhor tem poder sobre todas as coisas. Mas ainda que as nossas orações não sejam respondidas como nós esperamos, que mesmo assim nós tenhamos paz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos compartilhar um texto bíblico que está em Colossenses, capítulo 3, dos versos 12 ao 17. Vocês são o povo de Deus, Ele os amou, os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. E sejam agradecidos, que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, e por meio dele agradeçam a Deus, o Pai. Que privilégio, meus irmãos, sermos chamados de propriedade de Deus. E o melhor, escolhido por eles. E através dessa propriedade, ele nos deu misericórdia. E essa misericórdia nos estimula a perdoarmos, a vivermos uma vida de gratidão a Deus, porque o seu amor perfeito nos dá paz. E o amor perfeito que vive em nós, através dele, tem que frutificar. E esse fruto, ele tem que trazer paz aos nossos corações, tem que trazer novas atitudes, porque se nós somos lavados no sangue do Cordeiro, se nós somos novas criaturas, nós temos que ter atitudes diferentes. E Deus não nos dá a opção de não perdoarmos. E se caso nós estivermos vivendo, nos rebelando às orientações de Deus, nós temos que refletir se verdadeiramente Deus nos alcançou, se verdadeiramente nós fomos lavados no sangue dele. E que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê sabedoria. E que nós possamos refletir nessa palavra, a vida que estamos vivendo como cristão. Meus irmãos, que nós tenhamos um domingo abençoado e uma semana abençoada, debaixo da orientação, direcionamento de Deus através de Jesus Cristo. Amém. Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas.
em Ti nós podemos confiar. Nós sabemos que nós temos a Tua paz e por isso somos alegres.
A graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos aprender sobre a paz de Deus. Quero convidar você para abrir a Escritura e ler juntamente comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 14 ao 16 e compreender por que nós entendemos que Deus é paz. Efésios 2, do 14 ao 16, diz assim: Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Temos trabalhado a respeito dos atributos de Deus, dentre as várias características, com o objetivo de aumentar o nosso conhecimento sobre Deus e assim fortalecer a nossa confiança, a nossa segurança nele. Falamos que Deus ele é soberano, infinito, ele é pessoal, ele tem relacionamento conosco. Ele é um Deus verdadeiro, ele é bom, misericordioso, gracioso, longânimo. E hoje falaremos a respeito da sua paz. E sempre tentando trazer uma reflexão, de modo que venhamos compreender como isso pode nos ajudar a confiar ainda mais em nosso Deus. E como isso deve afetar a nossa vida como um todo, os nossos relacionamentos, a maneira como enxergamos o mundo e as demais coisas. Pois bem, falando a respeito da palavra paz, no Antigo Testamento, a palavra shalom, que aparece mais de 250 vezes nas Escrituras, ela abrange vários sentidos. Dentre eles, o bem-estar, no sentido mais amplo da palavra. Em alguns textos pode envolver prosperidade, outros têm até mesmo uma referência em relação aos ímpios, aquilo que Deus concede em relação à saúde física, contentamento na partida, no adormecer, na morte, as boas relações entre nações ou entre homens, e até mesmo envolve a questão da salvação. Ainda sobre o significado da palavra paz no Antigo Testamento, ela é considerada uma dádiva, um presente de Deus, e é somente na sua presença que pode ser recebida. Temos em Números, capítulo 6, dos versos 24 ao 26, o seguinte: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Então aí temos uma referência aqui com respeito a essa paz que é obtida diante de Deus, pelo povo de Deus. O texto também comentado, ele no Dicionário Internacional de Teologia e outros documentos, nós vamos ter a referência de que ele significa uma descrição do homem, que ele é bem-aventurado. Então esse texto também aponta para um tipo de bem-aventurança, significa também guardado ou agraciado da parte de Deus. Esse homem ele é duplamente abençoado na presença de Deus. Ele está repleto de Deus e ao mesmo tempo ele é completo. Então perceba que essa paz que vem de Deus, que o povo de Deus, ali o povo de Israel, ele desfrutava, é resultado do relacionamento com Deus, de uma vida diante do Senhor. E por outro lado, também entendemos que esse homem ele é completo. Pois bem, Shalom também indica frequentemente, no uso do Antigo Testamento, um tipo compreensivo de realização ou cumprimento, na realidade, um tipo de perfeição na vida, no espírito, que transcende totalmente qualquer tipo de sucesso que o homem poderia obter sozinho
ou sobre a melhor das circunstâncias humanas ele poderia galgar. Então é algo concedido por Deus, através somente dele. Temos no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 20, quando afirma que o rei Josias seria sepultado em paz, aponta para o seu sucesso em cumprir a sua vocação. O rei Josias manda consultar o profeta e essa mensagem que ele recebe: portanto, eu os reunirei aos seus antepassados. Você será sepultado em paz. Então, a palavra diretamente ali ao rei. Seguindo ali a história, vamos entender que houve uma guerra e aquele rei morreu durante essa batalha. Porém, esse em paz significa que durante toda a sua trajetória, ele teria êxito na sua vocação como líder da nação, líder de Judá. Então, nós temos ali também mais um exemplo dessa paz. Ainda no Antigo Testamento, temos a promessa de paz no sentido escatológico, relacionado ao povo de Deus como seu Salvador, onde haverá plena harmonia da criação com o Criador. Então, em outro aspecto, essa paz também representa o relacionamento de Deus com o seu povo, depois do cativeiro, de tudo aquilo que Israel sofreu. Havia uma promessa que apontava para o futuro, não somente de Israel, mas também aponta para o futuro daqueles que fazem parte do povo do Senhor, onde haverá a plena harmonia com a pessoa do próprio Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos também um dos nomes de Deus, é uma das formas que temos de conhecer quem é Deus, o ser de Deus, lembrando dos nomes o qual está registrado nas Escrituras. Yahvé Shalom é um nome conhecido, o significado é o Senhor é paz. O nome designa o Deus que tira o medo, encoraja e confere a paz em seu povo. Isso fica muito claro no texto que está em Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 24, a partir do versículo 23, que diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão constitui ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Essa foi a mensagem dada pelo anjo do Senhor a Gideão, no momento em que ele recebeu uma palavra de encorajamento, no qual ele livraria o povo do jugo dos midianitas. Ele vem, corre, oferece ali um sacrifício, prepara ali uns alimentos e oferece, e ali o fogo consome o sacrifício, a oferta de Gideão, e com isso ele tem essa conclusão, a partir dessa palavra que ele recebeu. Então, não tenha medo, você não morrerá, e a paz seja com você. Perceba que a paz envolve outros elementos. Essa paz significa também Deus nos encorajando e tirando o medo. Isso é muito oportuno para o contexto atual em que estamos passando, e várias outras pessoas têm sofrido com medo. Há uma síndrome chamada síndrome do pânico, e fora as questões físicas, as questões químicas, temos também algumas coisas de origem espiritual que podem causar também medo nas pessoas. E aqui temos a oferta, temos a apresentação bíblica de que Deus é paz, Deus é aquele que arranca o medo, Deus é aquele que encoraja, e com isso Ele promove a paz em cada um de nós. Passando agora para algumas palavras do Novo Testamento, nós temos uma palavra que ocorre 91 vezes no Novo Testamento. São muitos sentidos. Eu vou trazer aqui alguns significados de maneira mais direta. 5 vezes nos Evangelhos, temos cada uma delas representando o dom de Cristo dado aos seus discípulos. É interessante também lembrar que o próprio Jesus vai dizer que a paz que ele deixa é a paz verdadeira, não como o mundo a dá, não como o mundo oferece. E isso nos lembra de várias coisas, várias músicas, várias poesias e vários anúncios que tivemos ao longo da história da humanidade,
da paz sendo promovida a muitas pessoas que falam sobre paz. Porém, o que o Novo Testamento diz sobre a paz? Em outras palavras, retomando o conceito de completo, de bem-aventurado, de pleno diante de Deus, no Novo Testamento ele também resgata um pouco esse sentido de plenitude. É uma realidade diferente, operada por Deus. Ela exerce poderosa influência nas nossas vidas e terá o seu cumprimento final na vinda de Cristo em glória, onde a igreja também será glorificada. Já desfrutamos em parte, mas poderemos desfrutar no futuro de maneira total e completa. Então tem um sentido dessa paz que tem a ver com a salvação, que chamamos de soteriologia, a paz fundamentada na obra de Deus, onde o homem pecador foi resgatado do pecado. Esse homem pecador estava separado de Deus e agora foi reconciliado. No sentido futuro, que chamamos de escatológico, é o sinal da nova criação de Deus, que já desfrutamos agora, já está presente, já começou a ser derramada sobre o seu povo, sobre os seus servos. No sentido teleológico, que aponta para a finalidade, para o futuro, será plenamente realizada, completa na nova criação. Quando Deus vai restaurar todas as coisas, essa paz será completa. E é somente no sentido secundário que a paz na Bíblia é apresentada em relação aos relacionamentos humanos e também é apresentado em relação ao homem diante de Deus. Então, nesse caso, temos outras aplicações. O Novo Testamento também pode representar o oposto à desordem, sendo a ordem estabelecida por Deus. Temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 33, quando ele fala sobre o culto, ele está discussando sobre os dons, e ele fala da importância de haver ordem. Então Deus, ele é o Deus que promove a ordem. Sabemos que a desordem, a desarmonia, os desequilíbrios mais diversos que temos na natureza, nos relacionamentos, são consequências do pecado. É a lama que escorre, que vem lá do Éden e que atinge a todos os homens. Mas entendemos no Novo Testamento que Deus é aquele que promove a ordem. Cristo é o mediador desta paz. Romanos, no capítulo 5, temos ali que, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao ser visto por Deus, não como um infrator, mas como alguém agora que foi perdoado, temos paz com Deus. Somos considerados justos pela obra de Cristo, porque Ele morreu por nós, podemos ser considerados justos por Deus. Paz entre os homens, temos isso lá em 2 aos Coríntios, do versos 17 ao 19, e fala também do ministério da reconciliação. Essa nova criatura feita em Cristo Jesus, agora reconciliada com Deus, é também um instrumento de Deus para que outros sejam também reconciliados. Isso é, se você foi reconciliado com Deus, Deus agora entregou o ministério de, através de você, outros serem reconciliados com Ele, pela pregação do Evangelho, pela obra que Cristo realizou por nós. Deve ser praticada pela igreja. Paulo fala na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 22, aconselhando a Timóteo: olha, Timóteo, foge dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que são de coração puro e invocam o Senhor. Ou seja, aquele conselho servia não apenas para Timóteo, mas para toda a igreja. A paz deve ser algo que deve fazer parte da convivência e da vida da igreja. Por outro lado, temos também em Romanos 15, versículo 13, a paz se estende como poder. Vamos ver em Romanos 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então a paz aqui pode ser entendida como o poder de Deus. Juntamente com a alegria, ela pode permear a totalidade da personalidade humana. Ela é a alegre certeza de jamais participar da paz de Deus, enquanto a pessoa passa pela vida e olha
para a eternidade. Ou seja, é a certeza de participar da parte de Deus no mundo, olhando para a vida, apesar de todas as adversidades, mas ao mesmo tempo tendo em perspectiva o futuro, a eternidade que nos espera e as bênçãos gloriosas, o qual não entrou no coração do homem. Então, essa certeza de participar dessa paz futura é que guarda o nosso coração. Então, podemos aqui, segundo o Dr. Heber Campos, afirmar o seguinte: Ele é Deus de paz. Um texto que está em 1 Tessalonicenses 5:23 afirma isso. O próprio Deus de paz os santifica inteiramente, corpo, espírito, alma e corpo. Assim como o seu filho é o príncipe da paz, conforme Isaías 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. E o Espírito também é o que gera em nós o fruto da paz, conforme Gálatas 5, do 22 ao 23, onde fala do fruto do Espírito. Então, naquilo que nós chamamos de economia da Trindade, o Pai é chamado de Deus de paz, ele é o arquiteto que vai promover toda essa paz. O Filho, ele vem, cumpre a obra que resgata a humanidade, que reconcilia o homem com Deus, e vai proporcionar a restauração de toda a criação, e o Espírito Santo aplica essa paz nos nossos corações. É interessante que alguns comentaristas vão dizer também que essa paz pode estar relacionada ao domínio próprio, já que nós falamos agora há pouco que ela também, algumas vezes, pode ser relacionada com a ordem, com a harmonia. Então, esse domínio próprio também está relacionado, de algum modo, com a paz que Deus promove em nossa vida. Segundo o teólogo Henning Grun, dizer que Deus tem paz como um dos seus atributos é dizer que no seu ser e nos seus atos, ele está apartado de toda confusão e desordem, porém, é incessantemente ativo em atos simultâneos, bem ordenados e plenamente controlados. Então Deus, ele não está em desordem, ele não está confuso, mas ele está plenamente ciente daquilo que é o seu projeto, do que ele vai realizar. Só é possível haver essa harmonia plena devido a algumas características no qual ele é infinito em conhecimento, em poder e em sabedoria. Esse é o nosso Deus. Quando Isaías, ele tem a visão de Deus lá no capítulo 6, está registrado, ele viu Deus assentado no alto e sublime trono, e os anjos ali adorando, glorificando a ele. Isso mostra a posição de um rei que está reinando, que está governando, que está seguro, que não está confuso, que não está com medo, que não está assustado, mas que tem o pleno controle de tudo aquilo que ele criou e está traçando, está desenvolvendo o projeto que ele traçou para os seres que ele formou. Esse é o nosso Deus. É um Deus de ordem, é um Deus de equilíbrio total e de plena paz. Por isso não é errado dizer que Deus é paz, porque é algo que faz parte da essência de Deus, do caráter de Deus. O Senhor é a nossa paz em dois sentidos, segundo o Dr. Paulo Anglada. Primeiro sentido, subjetivo, ele fornece paz genuína em meio às adversidades e às aflições, aqueles que nele depositam a sua confiança. Podemos compreender isso melhor em Isaías 26, no versículo 3 e 4, que diz: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, ou seja, Deus guardará, porque em ti confia. Deus guarda em paz aqueles que nele confiam. Então, se você deseja ser guardado por Deus em paz, você precisa confiar no Senhor. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Perceba a ênfase, somente o Senhor, Ele é aquele que dá segurança, Ele é a rocha, Ele dá firmeza, Ele firma o nosso coração, para que venhamos desfrutar de paz. Num segundo sentido, agora objetivo, no Novo Testamento, Cristo é a nossa paz, visto que por meio da sua morte, Ele nos reconciliou com Deus. E é justamente esse aspecto que nós vamos trabalhar
no texto que lemos. E agora eu retomo, Efésios capítulo 2. Eu vou ler o versículo 11 ao 13, apenas a nível de introdução, e nós vamos explorar o versículo 13, 14, 15 e 16 de maneira um pouco mais específica. Versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Ok, deixa eu explicar aqui. Então, Paulo está se referindo aos não-judeus que eram chamados incircuncisão, ou seja, eles não participavam do ato cerimonial da circuncisão. Então, eles não tinham a marca no seu corpo, que era a marca de todos aqueles que faziam parte de Israel, era o povo da aliança, deveriam ter. Então, eles eram chamados de incircuncisos. E o povo de Israel era chamado de circunciso, porque esses tinham a marca. Versículo 12. Naquela época, vocês estavam, e agora o versículo 12 é interessante, porque ele destaca o estado das pessoas que não fazem parte do povo de Deus. Primeiro ele diz, estavam sem Cristo, ou seja, separados de Cristo. Separados da comunidade de Israel, ou seja, vocês não eram povo de Deus. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, ou seja, vocês estavam fora do grupo que participava da aliança e das suas promessas, dos benefícios. Vocês não desfrutavam disso. Então, se eles não participavam das promessas da aliança, eles não tinham esperança. Sem esperança e sem Deus no mundo. Olha o estado de quem não faz parte do povo de Deus. Sem esperança, estrangeiro, separado da comunidade de Deus e fora de Cristo. É alguém que está desfrutando de uma situação muito ruim. E no versículo 13 ele diz, mas agora, como sempre, Paulo, ele apresenta um quadro crítico, um quadro ruim, e depois ele coloca um porém, mostrando a mudança. Porque nós só podemos valorizar a condição atual em Cristo, se nós entendemos o desastre que é estar fora de Cristo. Então, primeiro, Paulo ele desenha um quadro muito caótico, muito ruim, de quem está separado de Deus. E agora ele mostra qual é a grande diferença, a grande bênção de estar em Jesus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Jesus aproxima os pecadores do Pai. O sangue de Cristo traz de volta aquele que estava perdido. O sangue de Cristo reconcilia o homem caído, pecador, e o torna agora aceitável diante de Deus. Versículo 14. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Então, ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz. E ele pegou ambos, ou seja, dois grupos aqui estão sendo colocados, judeus e não judeus, ou judeus e gentios, e fez um só. A morte de Jesus uniu os diferentes e tornou um só povo. E destruiu a barreira. Que barreira é essa? Uma barreira que impediu o homem de ter comunhão com Deus. Um muro da inimizade. O homem era considerado inimigo de Deus. Todo homem fora de Cristo é considerado inimigo de Deus, porque não pode agradar a Ele. Mas a morte de Cristo, o sangue de Cristo, rompe com essa barreira, quebra esse obstáculo e faz com que o homem possa ter acesso novamente ao seu Criador. Versículo 15, anulando em seu corpo a lei. Jesus anulou em seu corpo quando ele foi crucificado, quando ele morreu, quando o corpo dele foi moído, esmagado, ferido pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E a lei ao qual ele está se referindo aqui, muito provavelmente, é predominantemente a lei cerimonial, já que ele falou no início ali da circuncisão. Então, todos aqueles ritos, todas aquelas coisas que apontavam para o Senhor Jesus, agora tem um cumprimento pleno. Jesus cumpriu plenamente a lei, todas as leis cerimoniais que apontavam para ele. Dos mandamentos expressa em ordens.
os mandamentos e as ordens que nem o homem foi capaz de cumprir plenamente, Jesus também cumpriu todas as ordens, todos os mandamentos de maneira plena. Então Jesus é o final da lei, é aquele que cumpre plenamente a lei no nosso lugar. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, gentios e judeus, um novo homem, fazendo a paz, isto é, se havia inimizade, havia separação, não somente com Deus, mas entre esses dois grupos também, agora há um novo homem. E John Stott, assim como o F.F. Bruce, vão entender que esse novo homem aqui poderia ser melhor compreendido como uma nova humanidade, plenamente desenvolvida na pessoa do Senhor Jesus, conforme ele trabalha esse amadurecimento lá no capítulo 4 da mesma carta aos Efésios. Então esse novo homem, ou essa nova humanidade, que agora está unida, está em paz com Deus, em paz uns com os outros também, foram reconciliados com Deus, os dois, em um só corpo. Esse um só corpo agora é um único grupo. Todos os povos, tribos, línguas, nações podem ser considerados agora um único corpo. É o povo de Deus, é a família de Deus, é a nação santa, é o povo eleito, adquirido por Deus. E como isso é possível? Por meio da cruz, por meio da morte de Jesus, pela qual ele destruiu a inimizade. Então nós temos que a morte de Jesus, a cruz de Cristo, quebrou a inimizade do homem para com Deus, do homem para com os outros homens, cria um único povo que forma um corpo para a glória de Deus. Algumas pessoas não pregam mais sobre a cruz, talvez pensam que é uma mensagem que já foi muito pregada, que não precisa ser lembrada para a igreja. Mas nós entendemos em várias doutrinas que a cruz de Cristo ela é central para a compreensão de quem nós somos em Deus, do projeto redentor de Deus. A cruz, que para muitos é considerada vergonha, para nós ela é uma grande vitória, porque mudou, transformou a nossa vida. E uma aplicação disso nós podemos ter aqui, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Mas Deus ele não conhece o que eu estou passando? Você pode se perguntar. Sim, Ele conhece. Mas Deus quer que você apresente, que você expresse a Ele, que você exponha a Ele a sua condição. Ao mesmo tempo que você faz isso, você mostra humildade, você mostra que depende de Deus e que crê que Ele pode lhe abençoar e lhe atender. Então apresente, através de orações, de súplicas, com ações de graças, agradecendo, porque sabemos que o nosso Deus, Ele cuida de nós. E a paz de Deus que excede todo entendimento, não é uma paz que as nações tentam promover, as Nações Unidas, não é a paz que qualquer pessoa ou qualquer governante, ativista, que qualquer ser humano, filósofo, teórico, possa tentar realizar. Somente Deus é capaz de fazer e promover essa paz. Ela excede todo o entendimento. Se ela excede todo o entendimento, ela não pode ser comparada a nenhum outro tipo de paz que nós compreendemos e que tem sido pregada e ensinada. E Ele guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A nossa mente precisa estar guardada em Cristo. Se você tem sido confrontado com as realidades da sua vida, com adversidades, com muitos problemas, apresente em orações, em súplicas, em gratidão a Deus a tua vida. E creia que Ele cuida de você e a paz que excede todo entendimento será derramada sobre a tua vida. E a tua mente será guardada em Cristo Jesus. Muitas pessoas estão tendo o coração e a mente afetada nesse período de tribulação. É o que Paulo chama de o dia mau. Quando o dia mau vier, precisamos estar firmes em oração, com nosso coração e nossa mente guardadas no Senhor.
Por fim, quero apresentar algumas aplicações. Somente em Deus encontramos a verdadeira paz. Onde temos, afinal, buscado essa paz? Será que de fato buscamos paz em Deus? Será que buscamos no dinheiro? Será que buscamos em pessoas? Será que buscamos, não sei, em alguma filosofia vã, humana? Mas aqui nós aprendemos que Deus é paz. Ele é quem promove a verdadeira paz. Essa paz, ela surge, em primeiro lugar, de um relacionamento verdadeiro com Deus, de um homem que agora foi reconciliado e agora vive para a glória de Deus, e ele pode ter paz com os outros também à sua volta. Somente uma nova humanidade pode desfrutar da plenitude da paz de Deus. Não basta somente acreditar numa maneira vazia, numa maneira muito elástica, muito fluida. Não, há uma maneira concreta de você servir a Deus, de você ser um filho, um servo de Deus. Você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Você precisa crer na Bíblia como a palavra de Deus e crer que Jesus morreu por você. Você precisa viver para a glória de Deus, agora como um novo homem, uma nova pessoa salva. Então somente uma nova humanidade, pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo, elas podem desfrutar da paz com Deus. A paz com Deus, ela não pode ser obtida com uma senha, com uma fórmula humana, mas é resultado da ação de Deus que transforma o homem e faz desse novo homem agora alguém que tem comunhão com o Pai. E aí a mente começa a ser transformada, o coração começa a ser transformado, a pessoa, ela é inundada pelo próprio Deus, como vimos. Esse ser que agora é completo, é pleno, porque desfruta da presença do seu Deus e agora está sendo novamente colocado em harmonia, porque foi transformado pelo Evangelho. Somente Deus pode unir povos com a sua paz. Há muitas tentativas frustradas ao longo da história de promover a paz. Mas somente Deus, apesar de que, num certo sentido, pode ser compreendido no Antigo Testamento a paz como ausência de guerra, mas nós entendemos que é muito mais do que isso. É um sentido muito mais amplo, é um viver de alguém que é agora considerado feliz, alguém que é considerado agora bem-aventurado, porque está desfrutando de plena comunhão com Deus. E esse mesmo Deus é que pode promover a verdadeira paz. Por isso ele é chamado de o príncipe da paz. Por fim, a cruz de Cristo é a solução de Deus para quebrar a barreira do pecado e para vencer todo o caos resultante da queda do homem. Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, ele diz, ele fala do escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Assim foi considerada a morte de Jesus, a cruz de Cristo. Algo que para os judeus era algo difícil de se compreender, porque eles tinham a visão do Messias que viria imediatamente para governar como rei. E para os gentios era algo inconcebível o homem, o próprio Deus se fazer homem, dar a vida para resgatar os seres que ele criou. Era algo muito difícil de se compreender. Mas nós cremos que a cruz de Cristo, ela foi quem venceu a barreira do pecado. Ela trouxe aqueles que estavam longe e agora podem estar perto de Deus. E ela vence todo o caos, toda a consequência, todo o desequilíbrio, toda a desarmonia, tudo aquilo que o pecado promove. Através da cruz de Cristo, podemos ter restauração completa, podemos ter paz com Deus. Quem sabe você tem ouvido muitas mensagens de que o dinheiro, ele vai resolver todos os seus problemas. E há uma desvalorização cada vez maior da espiritualidade, de glorificar a Deus. Mas aqui nós entendemos que o homem terá paz não apenas obtendo coisas e objetos, mas essencialmente tendo um relacionamento verdadeiro, genuíno com o seu Criador. Depois de restaurado, depois de ter nascido de novo, depois de ter sido feito nova criatura, agora ele pode adorar em espírito e em verdade. Agora ele pode desfrutar da paz de Deus.
É essa paz que esta palavra está oferecendo para você. Se você concorda comigo, una-se nesse momento em oração, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Cremos que tu és um Deus de paz, tu promove a paz, tu derrama a paz entre os homens e tu fazes, através da cruz de Cristo, com que tenhamos paz contigo. Obrigado, Pai, porque nós somos totalmente dependentes de ti e tu não nos desampara. Tu és um Deus zeloso, cuidadoso. Aqueles que estão agora ouvindo esta mensagem, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo, que haja paz, que o medo não prevaleça, que eles sejam encorajados por tudo que eles ouviram. E se alguém, meu Pai, porventura ainda está separado de ti, que através de Cristo Jesus, através da fé no Senhor Jesus, todo aquele que crê, ele pode desfrutar de uma nova vida. E assim, meu Pai, que o Senhor venha conduzir os corações ao verdadeiro arrependimento e semear a verdadeira fé, o qual o homem é justificado. Assim nós te agradecemos, meu Deus. Fica com todos que estão agora ouvindo essa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, igreja. Hoje eu queria compartilhar alguns versículos de Romanos 10, que fala assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, esses versículos são bem famosos, né? Que falam sobre o fato que as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Se eles não ouvirem, né, como é que eles vão realmente crer? Muitas vezes as pessoas pensam que é suficiente somente viver, né, o Evangelho. Mas esses versículos nos ensinam que a gente precisa pregar, a gente precisa falar para que as pessoas possam realmente ouvir sobre Jesus. Mas que é a coisa mais importante que as pessoas precisam entender? O que é que a gente precisa realmente falar com as pessoas? Em Marcos 2, a gente tem o milagre quando Jesus curou um paralítico. Então, naquele momento, né, o homem foi levado para Jesus. Os 4 amigos levaram ele para Jesus. E esses 4 amigos, eles estavam olhando para esse homem. E eles acreditaram que a maior necessidade do amigo deles era que ele precisava andar. Então eles levaram ele para Jesus, porque acreditaram que Jesus podia, né, realmente curar ele. Mas uma coisa aconteceu, que ninguém estava esperando aquele dia. Eu acho que vocês conhecem a história, né? Então, tinha muita gente lá, não podia entrar, então eles fizeram um buraco e abaixou o homem. E quando Jesus viu o homem, ele falou assim: Meu filho, seus pecados estão perdoados. Todo mundo lá estava esperando ele falar, né? Levante-se, pegue sua cama e ande. Mas a primeira coisa que Jesus falou foi: Meu filho, seus pecados estão perdoados. E com isso, ele nos ensina 2 coisas muito importantes para a gente entender. Primeiro, ele estava ensinando que ele tem poder para perdoar pecados. E segundo, ele estava ensinando que a maior necessidade de todo mundo é para receber o perdão. É muito fácil para a gente olhar para as pessoas em nosso redor, né, e pensar: olha, aquela pessoa que passa em nossa casa e pede comida, a gente olha e pensa: a maior necessidade daquela pessoa é para realmente conseguir comida, né? Para dar comida para a família. Ou quando a gente fica ouvindo a notícia de alguém, né, que tem uma doença grave, a gente pensa: a maior necessidade daquela pessoa é para realmente ter a saúde. Ou quando a gente fica ouvindo sobre um casal que está tendo problemas no casamento, a gente pensa: a maior necessidade daquele casal, né, para realmente resolver aqueles problemas. Mas Jesus nos ensina, através desse milagre,
que a maior necessidade é igual para todos nós. E a maior necessidade é para receber o perdão que Jesus oferece. E por que isso é a nossa maior necessidade? Porque sem isso a gente está andando para o inferno, onde a gente vai passar a eternidade sem Cristo, pagando o castigo dos nossos próprios pecados, que é o que nós merecemos. Só que Jesus veio para que a gente não precise passar a eternidade no inferno. Então, por causa disso que é a maior necessidade de todo mundo. Mas por que será, então, é tão difícil para realmente falar isso? É uma coisa mais fácil, né, para falar com uma pessoa. Jesus ama você. Para falar, né, que Jesus tem propósito na sua vida. Que Jesus tem poder para ajudar você com essa situação e com esse problema. Mas é muito mais difícil para realmente falar, olha, você é um miserável pecador que precisa se arrepender dos seus pecados e receber o perdão que Jesus oferece. Mas isso é a verdade, é isso que as pessoas precisam ouvir. Porque se a gente simplesmente fala, Jesus ama você, Ele tem propósito na sua vida e tudo isso, não mostra a necessidade, né, para aquelas pessoas que eles precisam realmente se arrepender dos pecados e receber o perdão que Jesus oferece. Porque Ele pagou o preço, porque Ele, né, morreu na cruz e ressuscitou para que Ele podia realmente oferecer isso para nós. Então eu queria encorajar, né, vocês e me encorajar também a realmente, quando a gente vê as pessoas, para lembrar que a maior necessidade de todo mundo é para receber o perdão. E é isso que Jesus oferece. E que nós podemos realmente chamar as pessoas para se arrepender, né, dos pecados e receber o perdão e a vida eterna que Jesus oferece. Então vamos orar. Pai, muito obrigado. Pelas orações, todo mundo orando pelo Alexandre, graças a Deus ele está bem melhor. Mas você pode depois mandar o bolo para casa de casa, não tem problema. Comes e bebes delivery, entrega em casa. Isso! Aí eu e obrigada, Senhor, pela a melhora do Alexandre, a Kátia e muitos outros também, Senhor. Então, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és esse Deus soberano. Obrigada, Senhor, por Teu amor para conosco, porque nós podemos estar juntos, porque o Teu amor nos alcançou, porque nós somos salvos em Jesus. Pedimos que Tu estejas abençoando aqueles que porventura estejam com algum tipo de falta de alimento, ou de qualquer que seja, de cuidado, de ânimo. Obrigada pelo suprimento às necessidades. Obrigada por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.